João Paulo, médico veterinário, já está aqui com a gente para esse encontro de toda terça-feira e é preciso que você anote aí na sua agenda para não perder esse bate-papo que é tão importante para quem tem animais em casa, para quem cria animais de estimação. Doutor João Paulo, seja bem-vindo, bom dia, mais uma terça, né? Bom dia, Michele, bom dia a toda a sua audiência, né? Vamos lá, vamos conversar, vamos ver se a gente consegue dar uma acalmada em algumas situações aí, porque na primeira semana a gente falou a respeito de sinomose. Sim. Na segunda semana a gente falou a respeito de esporotricose, uma doença importante de cães, outra doença importante de gatos. E agora a gente vai falar sobre algo que a gente tenta evitar com que essas coisas aconteçam, né? Que é a posse responsável. Pois é, e esses dois primeiros temas que a gente abordou aqui, a gente teve um feedback muito grande, né, por parte das pessoas que buscaram tirar dúvidas e foram ao consultório, né, entraram em contato pelo WhatsApp. Isso, muito importante, né? Algumas pessoas entraram muito assustadas também com algumas situações, mas a gente tenta conversar no intuito da gente prevenir e tratar melhor esses assuntos. Muito bem, olha, o tema de hoje é excelente, gente, excelente. O que eu devo fazer quando eu decido que quero ter um animal de estimação em casa? Um animal de estimação não é um objeto qualquer, não é um bicho empalhado que você vai colocar ali, vai ficar quietinho, até que você decida movê-lo, mexê-lo, colocar para outro lugar. Quais são os cuidados, doutor João Paulo, que eu devo ter quando eu decido que eu quero ter um animal de estimação em casa? Isso. Ter animais em casa é muito salutar, né? A gente sabe que os estudos mostram que as pessoas se sentem melhores quando tem um animal. A satisfação que um bichinho oferece, ela realmente é algo imensurável, né? E duas coisas a gente tem que trabalhar muito delicadamente para poder a gente ter o cãozinho, ter em casa um animal, um gato ou um hamster, ou um pet não convencional, né, que é o equilíbrio entre a razão e a emoção, né? A gente precisa saber planejar direitinho o que vai ser feito para poder a gente ter mais um membro na nossa família. É assim que a gente deve, é assim que passa a ser, né? Mais um membro da nossa família. Mais um membro da nossa família. Então, a decisão ela tem que partir da conversa entre todos os familiares, todas as pessoas da casa, né? E aí a gente vai procurar saber se a gente tem espaço suficiente para um animal, a gente vai procurar saber se a gente tem os recursos necessários para poder fazer as vacinas, para poder oferecer a ração, para oferecer a adequada higienização, né? E se a gente vai ter tempo disponível também para que esse animal se sinta bem. Um animal, o cachorro, estuda-se diz que quando ele vê o seu dono chegar, a emoção é de uma pessoa que é extremamente apaixonada, né? Então ele se derrete todo, ele esfrega, ele lambe o tempo todo, ele balança a cauda. O gato ele tem sua peculiaridade, mas ele também gosta muito do seu tutor, né? Muita gente diz, não, o gato é meio na dele, ele é na dele também, mas ele gosta muito do contato, ele gosta muito também do afeto. Como é que o gato manifesta? Já que é mais comum a gente ver a manifestação de carinho, de amor do cachorro, né? E como é que o gato se manifesta quando vê seu dono? O gato ele tem um comportamento mais isolado, né? Isso é da natureza dele, desde os primórdios. Eles não costumam formar... Há quem diga que o gato é mais egoísta. É mais egoísta por conta desse comportamento dele, mas não chega a ser um egoísmo. É um comportamento, é uma coisa natural dele, né? Na natureza a gente não encontra bandos de gatos. Não existe isso. Cada um tem seu território, cada um tem seu local demarcado direitinho. E quando um tenta ultrapassar o território do outro, acontecem alguns atritos, né? Mas o gato, ele, ao encontrar o humano, ele gosta de estar se esfregando, gosta de receber um carinho, gosta de alguns carinhos específicos também, né? Que muitas vezes eles começam brincando ali e daqui a pouco ele dá uma mordidinha. Mas aí é por conta da questão realmente individual da própria espécie. Quando o senhor falou aí que é preciso ter tempo, ter uma verba no orçamento para ter um bicho em casa, isso não quer dizer que toda a sua renda vai ser revertida só para criar um animal. Isso não quer dizer que todo o seu tempo e todo o seu dia, ou o dia todo, vai ser dedicado para o animal. Tudo isso faz parte desse planejamento, né? Se a gente, por exemplo, mora em um apartamento,
A gente tem que entender que se por um acaso a gente for criar um animal que tenha mais energia, a gente precisa fazer mais caminhadas com ele, precisa ter mais interação, precisa jogar uma bolinha para ele, precisa ter um espaço para isso, né? A pessoa que mora numa casa muito grande tem uma facilidade de ter um cachorro de maior porte, que seja mais elétrico, né? Mas existem várias e várias opções com relação por exemplo, um espaço pequeno, inclusive de cães mesmo, que desde que você tenha um tempo para poder fazer um passeio, dá para criar tranquilo, né? A gente tem que considerar que animais grandes comem mais também. Então, dentro do planejamento, a gente tem que pensar nisso. E alguns cães também, eles são um pouco menos interativos, eles costumam ficar ali no canto dele, gostam de ficar ao lado do dono, mas não exige tanto. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser conversado, e de preferência procurar uma consultoria, né? A gente, como veterinário, a gente está preparado também para receber essa demanda. Vai depender aí do jeito que cada animal tem, né? Isso, as características de cada animal, né? A gente sabe também que os animais, não tem como, a comunicação dele é o latido, tem animais que latem muito, mas já tem algumas raças também que latem um pouco menos, que pode ser mais adequado para um determinado ambiente. A gente falou aí na questão da alimentação, né? O que é mais indicado colocar para o bicho comer? A comida que a gente come, né? A comida que é feita para o humano, ou a ração é o alimento mais indicado? Essa questão do resto de comida é muito cultural, né? Antigamente a gente usava muito desse expediente, Eu conheço casas que não botam o resto da comida não, viu? A primeira comida é a dos bichos. Vai lá, separa, tudo direitinho. A comida caseira, ela não é contraindicada, mas desde que a gente consiga equilibrar bem os nutrientes. Ela não tem um preparo parecido com o nosso. Alguns alimentos que nós comemos, eles podem causar malefícios para cães e gatos. Quais os malefícios e quais são esses alimentos? Algumas frutas, elas têm umas propriedades que os animais não podem ingerir. Alimentos muito condimentados. Banana é indicado? Banana é indicado, pode ser feito. Maçã pode se fazer desde que a gente tire o miolo. Aquele miolo ele tem algumas substâncias que podem causar problemas para os cães, principalmente. Que tipo de problema? A semente ela tem uma toxina que ela pode realmente, com o passar do tempo, ser cumulativo e causar problemas hepáticos, né? A uva ela provoca a longo prazo problemas renais também nos cães. Então, se evita. A gente procura evitar. A cebola e o alho, que faz parte dos condimentos, né, que colocamos na nossa comida, elas causam uma anemia com o passar do tempo, né, com a questão acumulativa. Então, devem ser evitados. O pessoal fala que cebola afina sangue, né? Tem uma certa lógica nisso aí. É esse princípio que a gente tem que ter cuidado para poder a gente não oferecer demais aos animais. Então, a ração é a mais indicada. A ração é um alimento que já é totalmente equilibrado, né? Já nas quantidades nutricionais específicas para que aquele animal venha a ter uma vida um pouco mais saudável, ter mais beleza, ter mais... praticidade também na lida, né? Porque você não precisa estar o tempo todo indo à cozinha para poder formular, dividir direitinho aqueles ingredientes, que nem todo mundo consegue fazer esse equilíbrio. Agora, doutor João Paulo, já que a gente está falando ainda em alimentação dos animais e dentro desse tema, é o seguinte, eu vejo pessoas dizer o seguinte, eu só boto comida uma vez por dia para o meu cachorro, para o meu gato. Tem outros que dizem, não, eu boto 2 vezes por dia só. Desde filhotinho tem as... Eu reajo a isso e digo, você come uma vez por dia? Mas aí eu quero saber da sua palavra, esses animais como têm médico profissional. especificidades com relação à alimentação. O filhotinho, ele quando vai fazer as mamadas, eles fazem mamadas geralmente a cada 2 horas. Então a tendência é quando a gente está apartando de uma lactação, a gente fazer uma quantidade pequena de ração várias vezes ao dia. À medida que o trato digestivo ele vai se adequando a comer um alimento mais sólido, a alimentação, digamos assim, já do animal adulto, ele pode comer uma quantidade um pouquinho maior em uma frequência menor. Né? E alguns cães, realmente, eles chegam a comer uma vez só por dia, mas a gente tem que ter uma preocupação, principalmente com o filhotinho, para ele não comer demais e não dar problemas de torção gástrica, que é uma patologia bem comum nos filhotes. Para prevenção de obesidade, tem algumas outras
particularidades. Mas o que a gente recomenda sempre no que diz respeito à quantidade e à frequência é que se for fazer 1 a 2 vezes por dia, cada pacote de ração tem um valor nutricional, ao qual ele tem a recomendação para o porte do animal e para a idade dele naquele momento. Então, você sabendo o peso do animal, sabendo a idade, lá na tabelinha vai ter a quantidade, 400 gramas de ração. Aí você pode dividir 200 por uma manhã, 200 à noite. Não é pecado fazer 2 ou 3 vezes ao dia, não. São 7 horas e 42 minutos. Eu estou conversando com o médico veterinário João Paulo, que atende todos os dias na Casa de Campo Bichos e Plantas, que fica ali por trás do Mercado Público, no centro da cidade de Guarabira. Em relação à adoção, doutor João Paulo, quais são as preocupações ou os requisitos que uma pessoa deve seguir quando quer adotar um animal? Bom, quando vamos adotar um animal, além de ter feito todo aquele planejamento, a gente tem que ter alguns cuidados. O filhote, desde a mãe, ele precisa receber já a proteção com relação às doenças. Quando ele toma o colostro, ele recebe passivamente. Quando a gente aparta o animal, aí ele precisa ser vacinado, né? Independente dele ser uma adoção, digamos assim, muito precoce ou tardia, o animal precisa estar com a vacina em dia, né? A vermifugação deve ser feita também. As avaliações do estado nutricional no momento que a gente vai ter o primeiro contato com esse animal tem que ser feita para poder ter um melhor direcionamento. A ração específica, se vai ser para filhote, se vai ser para adulto, tudo isso a gente precisa ser feito. E claro, quanto mais tarde o animal for adotado, vamos dizer, quanto mais adulto ele for, né, algumas coisas a mais a gente precisa investigar, né? Por exemplo, a questão de verminose, a questão de ectoparasitos, um hemograma é importante para poder a gente fazer uma triagem, digamos assim, uma pesquisa de função renal e hepática, porque quando a gente não pega muito o histórico, na anamnese, a história do animal, a gente, através de exames, a gente consegue ter um melhor mapeamento desses animais. Esses cuidados iniciais podem evitar... surpresas, né? Podem evitar surpresas desagradáveis, exatamente. Né? São 7h44, sai muito caro cuidar de um bicho, ter um bicho em casa? Olha, tem vários orçamentos baseados na qualidade daquilo que a gente vai oferecer ao animal, né? Como eu falei, a gente pode usar realmente alimentos que são mais... Alguns animais exigem mais cuidados do que outros? Geralmente animais de raça, eles exigem um pouco mais de cuidados, porque os animais que são mestiços, eles têm mais rusticidade, eles são mais resistentes, eles passaram por dificuldades genéticas durante a vida toda, por conta de abandono ou não, que proporcionam a ele um pouco mais de vigor, de força. O animal, quando ele é mais puro, ele, digamos assim, é mais delicado também. Às vezes ele é criado sempre num ambiente muito fechado, aquela bolha de proteção. Então acaba que o corpo dele já não tem tanta capacidade de fazer uma defesa bacana como o do animal que seja, digamos assim, um mestiço. Tanta beleza aparente e muita fragilidade interna. Exatamente. Por ter se passado uma vida toda com cuidados demais, ele acabou ficando um pouco mais frágil, digamos assim. Interessante, né? Quem vive na guerra e está um pouco mais encaliçado, consegue encarar mais algumas batalhas de forma mais... Pois é, a gente está abordando hoje muitos assuntos que têm a ver com os cuidados na hora de adotar um animal, ou de ter um animal de estimação em casa. A gente está falando esse tipo de coisa porque muitas vezes, se você não tiver esse planejamento e esse cuidado na hora de realmente adquirir um animal, acaba que você é pego de surpresa por uma doença, é pego de surpresa por um comportamento que não é adequado, e aí você acaba deixando de lado, e o destino, infelizmente, acaba sendo a rua. A vacinação, em tempos de Covid, a gente fala todos os dias, né, em vacinação, a importância da vacinação. Nos animais, a vacinação também é muito importante. Isso, e as vacinas, pelo menos para os cães e gatos, elas já existem há muito tempo, né? Aparecem alguns aperfeiçoamentos, para algumas doenças novas. Mídia, convencional, né? Que é a vacina contra a raiva. Isso, é essencial a vacina contra a raiva, porque também é uma zoonose, né? Aí o poder público ele tem um cuidado a mais por conta disso. Mas as vacinas, a vacina multiviral, por exemplo, a vacina múltipla, que ela não só é multiviral, como também é contra uma bactéria, que é a leptospira, ela previne também doenças que podem passar para a gente. Então, o quanto a gente deixar em dia essa vacina, muito mais seguro vai ser tanto para o animal como para as pessoas em casa. Quantas vacinas são necessárias que o animal tome? E quais são essas? As vacinas essenciais, que a gente chama as multivirais, são as 3 primeiras doses da vacina, que são feitas umas a cada 20 dias.
Com 4 meses pode ser feita a vacina contra a raiva e a vacina contra a leishmaniose, que é uma vacina relativamente nova, ela também é uma vacina essencial, né? Existe também a vacina para a tosse dos canis e existe a vacina também contra a giardia. Essa giardia depende muito mais de comportamento, a de tosse também não é considerada essencial, mas é importante tê-la, porque quando o animal adquire uma doença, a despesa geralmente é muito maior do que aquilo do que foi feita a prevenção. E já tem vacinas hoje em dia, uma tecnologia melhor, mais moderna, de dose única, vacina oral, que a gente chama vacina do Zé Gotinha para cães. E aí são esses os planejamentos. O importante, quando a gente vai ter um filhotinho, é procurar uma orientação adequada com o veterinário. Assim como é importante, se por um acaso a gente tiver um filho, a gente pegar as orientações com o pediatra. Assim como é importante a gente que tem um carro falar com o mecânico, cada um no seu setor, para poder fazer uma coisa bem adequada. Prevenir é melhor do que Muitas remediar. vezes uma né? conversa com um vizinho que já tem um vício de criação meio que errado, você acaba pegando uma orientação, um caminho diferente daquilo que a gente pode propor. Nem sempre quem tem experiência é uma experiência boa, né? Nem sempre. E as coisas da medicina estão sempre evoluindo, né? Estão sempre mudando. Então, o que tiver de novidade a gente vai estar sabendo antes de qualquer um. Muito bem. E o nosso tempo já chegando, por incrível que pareça, viu? E- Mais alguma observação? E a gente ia doutor? falar sobre castração, mas qualquer coisa a gente bota num tema específico para isso. Mas Porque é vamos- uma das formas também da gente controlar, né, essa população de rua. Mas aí a gente tem ainda 2 minutos. Acho que dá para a gente ainda abordar esse tema também, dentro desses cuidados que se deve ter ao adquirir um animal de Isso. estimação. Na idade adequada, né? Porque após o período de vacinação, deve terminar assim em torno de 4 a 5 meses, o animal já vai entrar na puberdade, né? Esse período aí a gente precisa conversar já com o tutor na orientação, no intuito de fazer a castração do animal. Ela melhora tanto a questão comportamental do animal, né, como tem também, evita os inconvenientes com relação ao cio das cadelas e o próprio estímulo de cruza do macho, né, que o torna um pouco mais agressivo, torna um pouco mais possessivo, ele vocaliza mais. Então, você vai oferecer, na verdade, a ele uma qualidade de vida melhor, porque ele precisa das gônadas, tanto o macho como a fêmea, somente para a reprodução. Eles não sentem emoção devido a isso, mas eles se sentem forçados a fazer o ato da reprodução, né? Aquela questão do prazer, em gata, por exemplo, não existe. Ela vai pela obrigação, até porque o pênis do gato inteiro ele é cheio de espinhos, ele provoca dor na gata, né, provoca sofrimento. O cio da Por gata isso ela entra a aquele- cada 3 meses. aquele berreiro Aquele todo, né? berreiro todo não é só alegria, não. Não é? Tem uma situação ali Ali não é nada de que charme, naturalmente a natureza propôs para poder a gata poder ovular, e aquilo ali realmente é uma Pois coisa é. muito inconveniente. Muito Mas interessante. castração é fundamental para controle para a questão da posse responsável, para você evitar esse monte de animais que vivem na rua. O senhor falou aí no prazo, né? A partir do 4º mês de vida. Em gatas, infelizmente, a gente está precisando antecipar No macho bastante com ou na relação a fêmea? isso, nas fêmeas. A idade é semelhante também para o macho, entre 7 meses e 8 meses é uma idade boa para fazer a castração, porque se a gente castra muito recente, a gente não permite que os hormônios façam desenvolver direitinho os órgãos sexuais, e isso pode comprometer futuramente algumas situações. Até que idade pode ser feita a castração? Até o final da vida pode ser castrado. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, claro, algumas questões comportamentais, quanto mais precoce a gente fizer a castração, melhor a gente vai ter o resultado. O gato castrado, ele deixa de andar à noite, deixa de estar passeando pelo Ele não telhado? deixa de andar, mas ele diminui muito essa frequência, porque ele anda, na verdade, atrás de marcação de território, ele anda atrás de gatas e atrás também de alguns outros hábitos que são inerentes à espécie. Mas diminui demais, porque tudo isso é mediado por hormônio, né? Ele não deixa de fazer a volta dele, porque é salutar para ele, eles os gostam. castrados, eles permanecem Eles mais ficam em casa. é o que a muito gente- melhores pelo menos é o que eu domiciliados, observo. exatamente, e é uma questão comportamental importante, porque também é determinado por hormônio. Então, se a gente castra com uma certa precocidade, a gente tem uma resposta melhor com relação a isso. Nas fêmeas, a castração, esse é o termo usado também com as fêmeas? Castração também, exatamente. Qual é a mudança de comportamento que elas têm? Porque o hábito da fêmea, o macho está sempre o tempo todo no território procurando uma fêmea, né? Já a fêmea, ela não tem essa mesma questão de procurar, ela vai induzida pela questão hormonal. Então, se a gente consegue tirar direitinho os ovários e fazer a castração de forma bem adequada, não tem risco nenhum dela procurar fazer esse hábito. Ela vai ficar muito mais domiciliada do que, por exemplo, um macho castrado.
Muito bem. Acho que por hoje só, né, doutor? Eu acredito que tinha algumas coisas para falar também, mas de cabeça aqui agora, com o tempo curtinho, ficou complicado de Tem falar. muita coisa para a gente falar, inclusive os temas podem ser sugeridos, né, pelas pessoas que Claro, acompanham o claro. nosso Durante programa. a semana toda aí, pode ficar aí na página de comentários de Instagram, de Facebook. Se tiver alguma coisa interessante a ser falada, a gente vai seguir. O que eu pretendo é colocar uma sequência cronológica bacana com relação à vivência que a gente vai ter com os animais. E a gente falou de duas doenças que estavam emergenciais, né? Mas agora a gente está começando a criar o filhote, digamos assim. Isso, exatamente, né? Naquele momento era importante a gente abordar aquelas duas doenças, tanto a sinomose quanto a esporotricose, e o que não quer dizer que a gente não vá abordá-las, Claro, né? claro. Daqui a mais um tempo, né? Isso, a gente pode falar sobre curiosidades, que existem muitas, né? A gente pode falar a respeito do convívio, passeios, tem uma série de ectoparasitas, Banhos, né? verminoses, Banhos também, né? o campo é muito amplo. Gato não gosta de tomar banho. Ele faz seu próprio banho, ele gosta do banho dele. Ele não gosta daquela questão da imposição que a gente falou logo no início, né? Ele gosta de ser independente, ele gosta da sua autonomia. Mas aí se for acostumando ele... Mas ele tem passa gato que curte bastante também. água morna, né? Água morna, não reclama reclamo não. Tem gato que dá muito trabalho, mas tem uns que ajudam. Muito bem. Doutor, muito obrigada por sua presença. Agora vai para casa de campo, Pra né? casa de campo, vamos embora trabalhar que já tem gente esperando. Ok, muito bem. Todos os dias? Todos os dias, de segunda a sábado, né, lá na casa de campo, e atendimentos também domiciliares. O pessoal que precisar entrar em contato aí, meu número de telefone com o WhatsApp é o 839-8879-1877. Pode ficar à vontade, só não faça a consulta pelo WhatsApp, mas o resto até a gente vai. Não dá, né? Não tem como, é Qualquer impossível coisa, e é ilegal. Já tem o número do celular do veterinário. Deixa eu perguntar aqui a ele o que é que eu faço. Não dá, é difícil. Não dá, né? É preciso avaliar. Preciso estar com Cada ele. caso é um caso. Cada né? caso é um caso. Muito bem. Então pronto. Um grande abraço. Até a próxima terça, se Obrigadão Deus mais uma quiser. vez o convite. Se Deus quiser, estaremos aqui.